Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Eu convido você a abrir a Bíblia no Salmo 119. No Salmo 119, versículo 2. Somente o versículo 2. Salmo 119, versículo 2. Né? O Salmo 119, o negrito diz a excelência da lei divina. Verso 2 diz: Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Mais uma vez, bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Amados, queridos irmãos, na quinta-feira passada nós não pudemos transmitir, mas hoje nós vamos concluir o nosso estudo da Palavra de Deus, que nós estamos estudando sobre os 5 pontos do calvinismo, pois nós somos uma igreja reformada, uma igreja que nasceu na reforma protestante do século XVI. E nós, reformados em Cristo Jesus, nós estamos ensinando a cada quinta-feira, e isso vai ficar gravado, e isso vai ser postado lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, sobre os 5 pontos do calvinismo. Ensinamos nas quintas-feiras passadas o primeiro ponto, que é depravação total. Que no meio desta depravação total, Deus escolheu alguns, né? Nós chamamos isso de eleição incondicional. Ao mundo ficar depravado, Deus olha para esse mundo e faz uma eleição incondicional antes que houvesse mundos eternos. E nessa eleição incondicional, ele faz uma expiação limitada. Quer dizer, aqueles a quem ele escolheu, eles santifica, ele salva. Mas ele salva através da graça irresistível. Então, todos aqueles a quem ele limitou, a quem ele selou, ele chamou com a sua graça irresistível. E por fim, hoje, né, essa graça irresistível nos dá a entender que nós vamos perseverar até o fim, porque nós cremos na perseverança dos santos. Não que nós vamos perseverar até o fim, mas quando falamos em perseverança dos santos, nós cremos que a preservação de Deus nos seus eleitos vai nos perseverar e nos colocar no nosso coração o desejo da perseverança. Nós chamamos isso de perseverança dos santos, ou não é, que Deus está nos rodeando com uma sebe maravilhosa, né, e colocando em nossos corações um desejo da perseverança. Ele está nos preservando até o dia final. Esse é o estudo de hoje, perseverança dos santos. Muita gente pensa que a perseverança dos santos dá a ideia de que se eu sou salvo e eu vou perseverar até o fim, eu posso fazer o que quiser. Nada disso. A Bíblia não diz nada disso, pelo contrário. A Bíblia bem explicada, os textos bem explicados vão nos ensinar que essa perseverança dos santos, né, é uma preservação de Deus na vida dos seus eleitos. Por isso, somente aqueles a quem Deus preserva até o fim, esses vão perseverar até o fim. Então nós vamos basear o nosso estudo dessa noite. Você pega seu caderno, você pega a sua caneta, você anota, né, o primeiro texto, né, para abrir a nossa mente, é o texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Somente esse, por enquanto. Tem muitos textos, não sei se vai dar tempo ver toda a matéria, mas nós vamos caminhar com essa matéria para que você possa aprender sobre a perseverança dos santos. Você notou que na introdução que eu fiz, todos os pontos estão interligados. Isso quer dizer que todos os pontos do calvinismo é uma ação de Deus para com o homem. Essa ação de Deus para com o homem é nos revelado desde a criação e desde a entrada no Éden para buscar o homem que havia se perdido e pecado. Mas nós vamos ver hoje sobre perseverança dos santos. É necessário que você entre no nosso canal do YouTube e veja os outros vídeos de cada ponto do calvinismo explicado de uma forma simples para os nossos irmãos em Cristo Jesus.
né? E hoje nós estamos com a perseverança dos santos. E nós vamos estudar o ponto da nossa confissão de fé. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. E a exposição doutrinária desta Bíblia está na confissão de fé, no Catecismo Maior e no Breve Catecismo, que nós tomamos como símbolo da nossa fé. Ali está a Bíblia, né, explicada, né, através de pontos teológicos, e um desses pontos teológicos, no capítulo de número 17, é a perseverança dos santos, ou a preservação dos santos até o dia final. Muita gente não entende isso, nós vamos entender. Então vamos abrir em Filipenses 1,6, e eu vou ler esse texto que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Vou repetir. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Declarações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava preso quando escreveu essa carta aos Filipenses, né? E nessa carta, na sua introdução, no início do capítulo, ele reconhece que aquela comunidade cristã, chamada a Igreja de Filipos, os Filipenses, Paulo tinha certeza, estava certo de que aquela obra que ele começou, aquela igreja que ele plantou, Deus iria dar continuidade, quer dizer, haveria uma preservação dos eleitos naquela localidade, uma perseverança dos santos até o dia de Cristo Jesus. Quando fala em dia de Cristo Jesus, até o dia da segunda vinda de Cristo Jesus. Então nós vamos lá, e eu vou ler para vocês como está na nossa confissão de fé, tá? O tema do estudo podia ser: Deus não perde os seus redimidos, né? Deus não perde os seus redimidos, né? Mas será que um redimido pode cair da graça? De maneira nenhuma. Um redimido pode perder a salvação? De maneira nenhuma. Um redimido não pode. Se você crê nos 5 pontos, e se você vê que a ação de Deus dos 5 pontos é dele para conosco, você vai crer que a preservação da nossa vida até o dia final é de Deus, não é nossa. Por isso essa perseverança dos santos não depende de nós, mas depende de Deus. Vamos lá para o primeiro ponto, né? Diz assim a nossa confissão de fé: os que Deus aceitou em seu Filho amado, que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. O que é que quer dizer esse ponto? Que aqueles a quem Deus chama, santifica, aquele a quem Deus elegeu e aceitou através do seu Filho Jesus Cristo, esses, somente esses, não podem perder a graça de Deus, cair na graça de Deus, cair da graça de Deus, ou cair no estado mórtico de pecado, né? Nós pecamos? Sim, nós vamos pecar, mesmo sendo eleitos, e mesmo na preservação de Deus, na perseverança dos santos, nós vamos pecar. Mas há uma diferença muito grande, porque aqueles a quem Deus colocou, não é, a sua santidade, o selo da sua santa vocação, da sua graça irresistível, esses vão lutar contra o pecado. Vamos ver alguns textos. O primeiro deles é Filipenses 1,6, que está escrito, né? Que diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar. Quem começou a obra em vós? Nos Filipenses, segundo o apóstolo Paulo, Deus. Quem nos chamou ao arrependimento? Deus. Quem chamou pelo nome? Deus. Quem nos morreu em nosso lugar para que nós fôssemos salvos? Cristo Jesus.
Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo de Deus. Então é uma ação divina para com os homens eleitos de Deus. Vamos ver outros textos. Eu vou pedir ajuda assim aos meus irmãos e irmãs em Cristo aqui. Irmã Tassilene, em João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Veja só, como é que nós vamos crer na perseverança dos santos? É quando nós olhamos o que Cristo disse em João 10, 28 e 29, diz, aqueles que o Pai me dá, esses estão seguros, porque vem da mão do Pai, e da mão do Pai ninguém pode tirar. Então, vamos interpretar o texto, que aqueles que estão na mão do Pai estão protegidos. E ao estar protegidos, é uma preservação, e o próprio Deus que está protegendo, ele vai dar forças para nós perseverarmos até o fim da nossa vida. O que é isso? É nós que recebemos a graça de Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, temos a certeza de que Deus vai nos preservar e vai nos dar um desejo ardente de nós preservarmos na sua lei, na sua palavra, nos seus mandamentos. Vamos querer nos santificar. Somente os obedientes podem se santificar. Aqueles que tiram tempo para Deus. Aqueles que conseguem ver a mão de Deus preservando-nos no meio de uma geração incrédula e adúltera da palavra de Deus. Vamos ler agora, ver o que é que Pedro diz. A gente viu o que é que Paulo disse em Filipenses 1,6, o que é que João escreveu, o que Cristo nos ensina em João 10, 28 e 29. Vamos ver agora o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1, 5 e o 9. Versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. O 5 diz o que? Que sois guardados pelo quê? Pelo poder de Deus. Essa palavra guardados é a palavra preservados. Então o poder de Deus nos preserva e nós podemos crer que essa perseverança dos santos acontece porque nós somos preservados pelo poder de Deus. E onde está o poder de Deus? Na palavra de Deus. Pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos que creem. Então o poder de Deus é o Evangelho que nos traz a perseverança. Ele nos preserva para sermos santos. A gente vai ver isso em outros textos. Agora o versículo 9. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Ele diz o seguinte, dos versos de 1 a 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados. Quer dizer o quê? Quem dá vida? Deus. Quem elege? Deus. Deus elege. Então nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então ele nos dá vida. Aí Paulo no verso 2 diz, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ele quer dizer, no meio da depravação total, dessa geração, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Deus nos dá vida, porque somos eleitos. Olha que interessante. Aí com o verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Quer dizer o quê? Que todos aqueles que estão na depravação total das suas vidas é comparado a um homem que é preso e colocado no presídio. Quem é colocado no presídio, que fica entre as grades de uma cadeia, o único pensamento que ele tem é o pensamento de um cárcere, um pensamento de uma pessoa que está encarcerada.
Então não se tem livre-arbítrio dentro de uma penitenciária, de uma cadeia. Você pode ali fazer muitas coisas. Você pode abençoar uma pessoa que está na tua cela, pode matar a pessoa que está na tua cela também. Porque as pessoas que estão ali estão pagando por um alto preço. Elas têm liberdades, mas liberdades definidas. Mas elas não têm o livre-arbítrio para se soltar sozinhas. Mas quando elas saem, quando Deus vai e resgata o eleito que está no cárcere do pecado, no cárcere dos vícios, no cárcere desse mundo tenebroso, no cárcere, né, da potestade do ar, do espírito que atua, o que acontece? Essa pessoa, quando sai do cárcere, ela não mais tem um pensamento de uma pessoa encarcerada, mas de liberdade. Então, a graça de Deus nos dá liberdade. E nós vamos começar a ver o que nós fizemos de errado, e nós vamos poder escolher o que nós fizemos de certo. Quer dizer, aquele que nos libertou do império das trevas, nos deu a liberdade hoje, depois que aceitamos a Cristo Jesus, depois que ouvimos a sua voz, dele nos guiar pela sua palavra. Você tinha notado esse texto e Paulo vai dizendo mais, versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Duas coisas aqui, dois atributos divinos nos mostram nesse texto. O primeiro deles, a misericórdia. Deus olhou com misericórdia. A palavra misericórdia é um ato de miséria tão grande que próprio Deus teve que nos pegar do lamaçal do pecado. Teve que nos pegar da podridão dos nossos ossos. E aí, a segunda palavra, que é o amor de Deus de salvar alguns dessa depravação que houve. Né? Aí ele vai seguindo. Versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, quem nos dá vida juntamente com Cristo? Deus, em Cristo Jesus. Aí versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou. O que é o ressuscitar? É o surgimento de alguém que nasce de novo. Veja só, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível. Aquele que recebe o chamado, a vocação eficaz. Aí ele vai dizendo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não somos mais pessoas errantes pelo mundo, mas nós somos pessoas seladas com o selo do Santo Espírito de Deus. E vai o versículo de número 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aí vem, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Nós não cremos porque queremos. É um dom de Deus, algo dado por Deus. E que Deus dá vai germinar, sim. Vai germinar no coração. Não é? Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Não adianta você querer fazer coisas boas. Porque essas obras para a salvação não existem. Aí vem o versículo 10 da perseverança dos santos. Vejam só que muita gente não percebe. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Perseverança dos santos. Quando somos salvos, não por obras, mas pela fé em Cristo Jesus, essas obras que nós vamos fazer não são nossas. Foram preparadas pelo próprio Deus antes da fundação do mundo. Olha o verso 10 de novo. Pois somos feitura dele, Deus nos fez, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. As obras que nós fazemos, nós andamos nela porque Deus nos preserva e nos coloca dentro dessa graça uma perseverança e nós vamos fazer a obra. Isso não quer dizer que a gente nunca vai pecar, mas a gente vai lutar contra o pecado, contra aquilo que afasta de Deus. O redimido
em e por Cristo permanece eternamente salvo. Salvo. Você pode olhar para um dos grandes nomes da palavra de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um rei de Israel, um rei que unificou todas as tribos de Israel, pecou contra Deus. Mas Deus tinha um propósito na vida dele ao pecar, teve consequências desastrosas na vida de Davi. Mas Deus o perdoou. Por quê? Porque ele era um escolhido do Senhor. Porque ele andava na obra que Deus tinha preparado. Nem por isso ele deixou de pecar, mas ele se arrependeu do seu pecado. Nós temos o Salmo 51, nós temos o Salmo 55, nós temos ali os salmos que Davi escreveu, compungido o seu coração, porque tinha pecado contra Deus. Então essa perseverança, essa preservação existe, não por nós, mas pelo próprio Deus em Cristo Jesus. Diz mais aqui, queridos. Não é o crente que persevera, é Deus quem o mantém perseverante no seu reino. Escute só, não é o crente que vai perseverar até o fim, é Deus que nos faz perseverar até o fim. Por isso, quando a gente pensa, lembra do que eu falei sobre o prisioneiro, o encarcerado, quando ele se é solto, simboliza que aqueles que são soltos do império das trevas, não tem mais essas trevas sobre nós, mas tem a palavra de Deus que é o nosso guia, que é o nosso árbitro, que é o nosso juiz, que é os estatutos eternos e perpétuos de Deus que tem que ser gravado no nosso coração. Nós vamos preservar, porque Deus coloca dentro do coração dos seus eleitos, e somente deles, a perseverança. Dos outros, eles querem, mas só os eleitos conseguem. Eles querem, mas só os eleitos podem. Eles até querem, mas só os eleitos mudam de vida realmente. Só os eleitos. Mas ainda, para a fé reformada, irmãos, solidamente firmada nas Escrituras, a salvação é um ato da livre graça de Deus, que desde a eternidade elegeu os que seriam salvos e preordenou os que seriam condenados. É uma livre graça de Deus. Ele é soberano. Por isso, nós temos que entender, né, essa forma da depravação total, que todo mundo foi depravado, ninguém poderia buscar Deus. Romanos capítulo 3, Paulo fala isso, não há um justo, nem um sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e todos precisam da glória de Deus, mas nem todos têm a glória de Deus. Porque somente os justificados pela fé, mediante Cristo, têm o ato da preservação de Deus, da perseverança dos santos. Só vai preservar ou perseverar aquele que é um eleito de Deus. Vamos ver mais o que é aqui. Isso. Vamos ver alguns textos maravilhosos da palavra de Deus. Esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum não sai fora. Ora, se o Pai dá e vem a Cristo Jesus, Jesus nos promete, e é na promessa da preservação que não vai nos lançar fora, porque nós somos eleitos, predestinados para a vida eterna, perseverantes, porque somos preservados a nossa vida diante de um mundo em caos, diante de um mundo em guerras, diante de um mundo pandêmico, diante de um mundo em guerras políticas intermináveis. O povo eleito de Deus não se dobrou o joelho diante dessas coisas. Lembra de Elias? Deus chega e diz: Elias, 7.000 não se dobraram os joelhos perante Baal. De tantos moradores da época, só 7.000 eram eleitos de Deus. Só 7.000 foram preservados por Deus para não adorar Baal. Olha que interessante. Vamos ver mais aqui.
Deus predestinou antes que o universo existisse, elegeu o seu povo, fez a sua escolha de eleger o seu povo. E nós, sabedores de tudo isso, temos a certeza de que o evangelho tem que ser pregado, porque através da nossa ação, lembra do Efésios 2:10? Obras preparadas por Deus para que andássemos nela. Uma dessas obras, que eu vou revelar para vocês, é o evangelho. O evangelho tem que ser pregado pela obra missionária, a pregação do evangelho. Todas aquelas igrejas que fogem da pregação sadia do evangelho estão deturpando a palavra de Deus, poluindo a palavra de Deus e enganando almas. E aos montões, almas religiosas, mas que não têm Deus no coração, porque não conseguem sentir a graça de Deus. Há muitas pessoas a serem buscadas através da pregação do evangelho. Há muitas pessoas que, quando estivermos pregando o evangelho de Jesus Cristo, o Espírito Santo as convencerá do pecado, da justiça e do juízo, porque Deus chamará os seus eleitos até o dia final. Até o dia final. Os que pertencem ao Pai, por decretação eletiva, são eficazmente chamados e entregues aos cuidados pastorais de Jesus Cristo. Sabe onde é que Jesus diz isso? Agora que vai abrir vai ser o nosso irmão Abel. João 17,6. Eu vou repetir para enquanto ele abre. João 17,6. Você nota aí, eu vou repetir para vocês. Os que pertencem ao Pai, por decretação eletiva, são eficazmente chamados e entregues aos cuidados pastorais de Jesus Cristo. Vamos ler João 17,6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Meus irmãos, é sério o que Cristo faz. Ele diz, olha, né? Manifestei o teu nome aos homens que me destes. Cristo pregou a todas as multidões, mas só manifestou a palavra àqueles a quem Deus tinha predestinados para a vida eterna. Olha que interessante. Por mais que a gente não queira crer na perseverança dos santos, na preservação de Deus, se nós temos um pastor, esse pastor guiará suas ovelhas. Porque Jesus Cristo, no capítulo 10, faz ali uma parábola, né, sobre o bom pastor. Ele diz, eu vou cuidar de vocês. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então a vida de Cristo foi dada pelas ovelhas, para a preservação dessas ovelhas. Por isso a perseverança dos santos, na sua preservação, é gloriosa. Vem de Deus, vem de Cristo, vem do Espírito Santo, não vem de nós. Nós não temos poder de perseverar sem Deus, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Por isso, você que está fraco na sua fé, veja esses textos. Busque aonde você caiu. Veja o que você tem feito de errado. E persevere na sua fé. Mais ainda, seguindo aqui o texto maravilhoso. O pecador não escolhe seu Deus. Este é quem o escolhe e o chama em Cristo Jesus. Na Tassilene, João 15,16. Você de casa aí, nota João 15,16. Vou repetir aqui enquanto a irmã Tassilene abre. O pecador não escolhe seu Deus. Este é quem o escolhe, o escolheu e o chamou em Cristo Jesus. Leia aí. Não foste vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Vamos ver aí. Olha a perseverança dos santos. Né? Numa parte aí. Tudo aquilo vão e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. A palavra permanecer é que nós temos que
permanecer no caminho, dando frutos em Deus, em Cristo, no Espírito Santo, a tudo aquilo. Então, nós conhecemos uns pelos outros pelos frutos. Se você está distante de Deus, teus frutos estão podres, estão apodrecendo, não estão comestíveis, não podem ser colhidos. E que frutos são esses, pastor? O testemunho de vida, a vida santificada, o culto doméstico, o culto individual e logo mais o culto público. Espíritos totalmente arrependidos tem que ser a mente dos eleitos de Deus. Se você é um eleito, você tem todas essas características. Se não, você vai se afastando de Deus porque você não tem perseverado e você não tem ficado preservado. Como é que se preserva alguém? Quando a gente cuida. Então Deus cuida, é Deus que preserva. Vários textos dos Salmos e de muitos outros textos diz: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é minha fortaleza, o Senhor é meu baluarde, o Senhor é quem me guarda. Tudo isso é perseverança dos santos, é uma preservação de Deus. Nós vemos esses textos várias vezes e não identificamos que significa a preservação de Deus ou a perseverança dos santos. Os santos perseveram em Cristo Jesus. Continuando, nossa fortaleza, queridos, como eu falei, é Deus. Vamos ver um pedaço agora da Confissão de Fé, capítulo 17. Continuando. Esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, quer dizer, não depende do eu querer ou do eu realizar, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus, Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo e da permanência do Espírito e da semente de Deus neles, da natureza do pacto da graça. De todas estas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Vamos ver textos maravilhosos. O primeiro deles, nós lemos aqui. O firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece o que lhe pertence. E mais. Continue. E mais, aparta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Olha só, a palavra selo. Quando nós selamos uma carta e mandamos pelo correio, ela é inviolável. É crime abrir uma correspondência que não é sua. Então, quando Deus sela, nós somos invioláveis. Sabe o que quer dizer isso? Ser inviolável? Nós somos protegidos, preservados por Deus. Vamos agora para Jeremias 31:3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha, foi a música do início, né? Com amor eterno Deus diz: eu te amei como eterno, mas com benignidade ou com a graça eu te atraí. Somente os eleitos podem ser atraídos a quem Deus amou desde a fundação. Vamos ler agora Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deus nos adotou através de Cristo, e quando uma criança é adotada, segundo o Estado, nos documentos jurídicos, ela é protegida por essas pessoas que o adotaram. Então, quando Deus nos adota em Cristo, Ele nos protege, Ele nos preserva. E essas pessoas que são preservadas vão perseverar, porque Deus vai colocar a semente dele dentro dos seus eleitos. Amém? Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só dá para ser assim se você perseverar, se Deus colocar semente dentro de você. Porque nem a morte, nem anjos, nem coisas do presente, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque nós somos eleitos, predestinados. Vamos a Hebreus 10 e 14. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Porque, como única oferta, aperfeiçoou para sempre quando estão sendo santificados. Quantos estão sendo santificados? Então, Jesus Cristo se ofereceu para a salvação e a santificação do seu povo. Será que esse povo que Deus promete, todos esses textos que nós estamos lendo, será que não nos convence que nós, aqueles que têm a semente da salvação, podem perder a salvação? Será que perseverar até o fim, esses são salvos? Será que essa perseverança é o quê? No momento da morte, você se arrepender? É um processo chamado santificação. É um processo que levará até o último dia da nossa vida e existência nesse mundo. É um processo de perseverança dos santos, dos separados em Cristo Jesus. Vamos agora para João 17, 11 e 24. Já não estou no mundo, mas ele continua no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O primeiro versículo que o Abel leu diz: guarda-os. O que é guardar? Né? É proteger. Guarda-os, porque eles são teus. Então o nosso Deus tem feito isso. Isso é a perseverança dos santos. Somos guardados, preservados por Deus, até o dia final, aonde Deus tem chamado muitos à sua glória, à casa do Pai, da qual nós fomos adotados através do sacrifício de Jesus Cristo.